Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos episódio plantão, porque tivemos um arregão e uma prova que é duvidosa. Vamos começar com essa prova do líder, que é uma prova de resistência, uma resistência raiz. Pelo menos, eu gostei da ideia da prova, que a ideia da prova era todos os participantes ficarem dentro de um carrinho de supermercado e os participantes deviam permanecer o tempo todo dentro do carrinho, eles não podiam esconder a cara no carrinho, e caso houvesse um empate, quem resistir na prova até o programa de sexta-noite, o desempate seria feito por um quiz sobre a própria prova. E era uma prova jabá da Seara, sobre o Peru da Seara. Olha, a ideia até que é boa, é uma prova de resistência raiz, dói tudo o corpo lá, porque é um carrinho pequeno e pessoas que têm a perna imensa, igual o cara de sapato, igual o Fred Nicásio, sofreram nessa prova e também começa a doer também, né, por causa do ferro do carrinho. E é uma prova raiz, porque não é aquela prova lá que tem que apertar o botão na hora certa e o último a apertar sai da prova, sabe? Então, é legal. Foi uma prova que é uma ideia boa, só que não foi bem executada, né? Eu achei que a prova, eles fazem as provas, eu acredito que eles vão analisar depois, né, o que poderia melhorar nessa prova. Porque, por exemplo, a prova ela é de resistência, só que ela já tem uma limitação. Porque, por exemplo, o carrinho, você ficar dentro de um carrinho de supermercado, quando você cabe no carrinho é uma coisa, né? Esse vai fazer a prova de resistência. Agora, aquela pessoa que não cabe no carrinho, ela já entra prejudicada na prova. Então, eu acho assim, Sim, o princípio da prova de resistência é tudo igual para todos, né? Que sim, deveria ser, você concorda? Então, sim, eu acho que o sapato levou desvantagem e outras pessoas também que são grandes e o carrinho tinha um tamanho padrão ali, né? E leva a vantagem que é pequeno, porque cabe ali dentro, fica direitinho, fica se apertando. Porque, por exemplo, uma pessoa que não cabe que nem o sapato, ele já não coube sentado. Você percebia que o carrinho dele ficou com uma parte para cima, assim, sim, por causa do onde, joelho. onde era o zíper. Então, o carrinho não era para ele, começa por aí. Então, já acho que isso da prova, isso já está errado. Então era mais fácil eles colocarem todo mundo em pé, em algum lugar, uma plataforma, sei lá. Porque aí sim é resistência, você concorda? Que aí Sim, a pessoa vai competir como todos. Que nenhuma prova também que eu lembro de resistência é que você ficava com o braço assim, você tinha que pegar um negócio lá em cima e o pessoal que tinha braço comprido levava vantagem que quem tinha braço curto. uhum, sim, Então, assim, eu acho que primeiro princípio de prova de resistência era que todos tivessem a mesma oportunidade. Você vai ser vencido pelo cansaço, pelo esgotamento, não por conta de você não caber dentro de um carrinho, sim. sabe? Então, E eu já acho isso errado, e eu acho que as pessoas que saíram por conta disso, como o sapato, se já prejudicaram. levaram desvantagem já. Sim, Porque e uma prova de resistência por sapato não era para ele fazer em menos de uma hora, é. né? E falando da prova, essa prova foi difícil porque o carrinho ele ficava rodando também, ele ficava Sim, rodando em círculos e o carrinho ia de um lado para o outro. Então, no meio ficava o freezer, de um lado ficava o forno e do outro a air fryer. E daí o pessoal votava daí no G-Show, daí onde o carrinho ia parar, no freezer, jogava uma fumaça que era super gelada, daí no freezer e na air fry era quente demais, era uma prova difícil, era. e também muitas pessoas também, que a gente vai comentar ainda sobre isso, mas muitas pessoas dormiram nessa prova e foram acordadas por causa da jatada, por causa do jato lá que caía lá da fumaça gelada. Então isso daí ajudou também, ajudou a pessoa acordar. E Então.
Essa história de você também ali, toda a dificuldade que tinha, né, por causa das estações ali que ele passava, isso também foi interessante porque muita gente sentiu que aquela fumaça tinha um cheiro, então uma boa parte também ficou enjoado por causa do cheiro. Vamos para a prova, vamos falar que também a prova também, os 9 primeiros que saíssem tinha uma consequência também. E nessa consequência poderia ser você está no paredão, poderia ser você não faz a próxima prova, tanto de líder, tanto de anjo, você não pode comprar o poder Coringa essa semana. Tivemos o primeiro desistente, que foi o cara de sapato, que ele desistiu depois de falar que o joelho estava doendo demais. Como consequência, ele não vai poder votar nesse paredão. E o próximo a sair foi o Gustavo. Gustavo, ele saiu, e a consequência dele foi estar fora da próxima prova do líder, foi. Muito bom, É, né, a do sapato foi bem leve, né? Porque um Foi. voto só pode fazer alguma diferença, mas na verdade ele não corre nem risco, então Sem, não vai fazer para ele tanto faz, porque nem sempre ele quer votar na mesma pessoa que todo mundo, ele está sempre do sim, contra sem, ali, né? Sem contar também que você lava suas mãos também, né, com isso. É um poder muito bom, na verdade. Porque Sim, você lava o que suas mãos. acontecer não é culpa sua, né? Não tem nada a ver com bota, sabe? A pessoa fica de boa, Sabor, fica. é o saboneteiro, só que é o saboneteiro oficial, que tem o Isso. carimbo do game, né? Tem um motivo, tem, né, de sabonetar agora. É, E o Gustavo saiu. Daí a próxima pessoa a desistir da prova foi a Larissa, que ela também está fora da prova do anjo da semana. Ela não vai poder fazer a prova do anjo. E depois, quem saiu muito minutos depois foi o Gabriel Santana, que desistiu também da prova e tá fora da próxima prova do líder. E esses vetos pesam muito, né? Porque a pessoa vai, é que nem ela recebeu o golpe agora, já sentiu o golpe. Só que ela vai esquecer um pouco na semana, e quando vier a hora do golpe de novo, que é o veto, vai ser duas vezes que a pessoa vai sentir, né, o peso da consequência, né? é, Porque quando chegar, já está vetado de uma prova de líder, todo mundo quer fazer sim, a prova, né? e E a não prova pode culpar ninguém, também tem essa, né? foi pura sorte, foi aqueles canudo lá que sai. E daí a próxima pessoa a desistir foi o Bruno. O Bruno, por consequência, não poderá comprar o poder Coringa da semana. Ele não vai poder mesmo, né? Vamos falar a verdade, ele não vai poder de qualquer jeito. Além dele ter saído, mas ele já não ia ter dinheiro para isso, né? Então, É, para ele, quando ele pegou, ele fez aquela cara de que tanto faz, né? Ah, não tô sim, nem aí, né? tanto faz aí. E a próxima pessoa a desistir foi o Fred Desimpedidos, que vomitou na prova, Nossa. vomitou, passou mal e pegou o poder lá e também tá no paredão, tá no próximo paredão. Vai fazer o bate-volta, vai poder fazer o bate-volta, e ele também tem o contragolpe também, agora. O Fred, ele nem sabe, né, que tem contragolpe, né? Sim, Mas o Fred, ele realmente, ele tá aquela pessoa que não é bom de prova, né? Todas as estratégias que ele ia fazer, que a gente imaginava que seria o cara do game, seria o jogador. competitivo, jogador, estrategista, bom de prova, eu- quase tudo caiu por terra já. Fora que ele se mostrou ser um azarão também, né? Porque É, ele já caiu em prova, ele já teve problema que a parceira também errou, né? Feio, ele já tomou tombo, né? Em dinâmica. sim. Então assim, o Fred está sendo uma revelação para o lado que ninguém esperava, né? E Negativo, agora? né? E agora ele sai, ele ainda falou, uma imunidade, né? Quer Ele dizer, tá brincando. desde quando consequência de prova, de você ser eliminado, é coisa boa, eu não Sim. vi, né? E Agora, agora ele acabou pegando o paredão, ele não sabe que ele tem um contragolpe, que é uma coisa boa, só que ele tá no paredão que é muito ruim, né? sim, Independente de você ter contragolpe, você tá no paredão. Então, assim, como ele não é bom de prova,
né? A gente acredita que ele vá para o paredão ou então ele vai estrear, né? Vai ser a hora dele ganhar uma prova de sorte, talvez. E ainda mais ainda, que o Fred Desimpedidos, se ele sair nesse quinto paredão, ele sai no mesmo paredão que a ex-esposa saiu, a Boca Rosa. Então, é uma coincidência aí. E que foi considerado muito cedo, né? Para Sim, ela também. Ela tinha muita coisa para mostrar, é, diferente do Fred, né? diferente dele. Porque o Fred, a gente não tá com esperança, que nem ele tá com relacionamento lá com a Larissa. Ah, eu acho que esse relacionamento pode ser bom, pode vir aqui para fora. Ela não tá muito, fala que tá solteira, parece que só vai levar mais um para frente quando sair. Estão lá dentro os dois juntos, por conveniência ali e tal. Mas é, esse casal que eles fizeram acabou tirando um pouco o foco deles do game, né? Aquela Sim, adrenalina de competição, né? Eles ficaram meio apagados. Os dois, assim, duas promessas, né? Porque a Larissa também é uma promessa, né? é. É uma pipoca que chegou chegando, se aliou com a Bruna, já ganhou uma prova de líder logo no começo, quase chegou naquela outra prova que o Fred acabou ganhando. Então, quer dizer, essas pessoas que chegaram com uma promessa grande, elas estão tão apagadas no game agora, Sim. né? E, Então, sabe, a Larissa aparece ali no jogo da discórdia e depois de ela vez em quando, some, ela desaparece, né? sim. E Então, se não é Alface para arranjar uma treta com ela, uma briga, é, porque o Alface arranja briga com todo mundo, o povo e- tem que agradecer o Alface, porque o que ele já brigou nessa casa, inclusive com o Black nessa última é, discussão, e que, as pessoas ficam em evidência por causa dele, né? é. E voltando para a prova completou 5 horas. E quando completou 5 horas, Kay desistiu da prova. Como consequência, também está fora da prova do líder. Então a gente pode comemorar muito que o casal não vai fazer a prova Pelo do amor líder. de Deus, nossa, tava Chega, já deu, né? Eu acho que, nossa, nós vamos torcer para eles não pegarem mais liderança, pelo amor de é, Deus, já tá de bom tamanho já. já Já ficou muito deu. tempo também no VIP também. Chega, chega. A gente tem que ver esse povo ralando, não é só por cima, né? É, Dando cartas, dando ordem, com um monte. Essas festas dele cansativas, pelo amor de Deus, que é isso? que o pessoal só Não, chora só na festa, só. nossa, ali precisaram mandar um cooler lá para ver se o pessoal levantava, porque estava todo mundo na sofrência, né? Sim, Lembrando da família, é, chorando. Aí quer dizer, não, e depois ele ainda reclamou. Ele falou é. assim: o povo ficou na minha festa conversando de jogo, e porque não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, faz favor, até a gente, uma festa cansativa, aí É, quer que o povo fique animado ainda? sim. E seguiu a prova e Domitila desistiu da prova, por consequência ela tá na xepa. De qualquer jeito ela está na xepa. Ela já estava, ela saiu na xepa e ela ainda não tinha entendido, né, que ela estava na xepa. E nem, não só ela não entendeu, como o Black que ainda foi perguntar. Olha, É, não, e- perguntar para o Tadeu se podia, se ela podia ir para o VIP. Não, sim, pelo amor de Deus, né? Não, o pessoal tá ela, viajando, né? é porque a Domitila ela tava acordando ainda, né, da prova do líder, porque ela dormiu demais lá, sabe? Então, eu Eu, acho que a Domitila foi a primeira a dormir. Porque foi. começou a prova, demorou um pouco, ela estava com o olho fechado já. E tinha acabado Sim. de falar que não era para fechar os olhos. Olha, eu vou E te daí a falar, viu? produção chamou atenção até, sabe? Então a Domitila ela dormiu demais. É fazer a prova do. É uma prova de resistência que pode dormir, pode fazer qualquer coisa ali, sabe? É só dentro do carrinho só. Você não pode sair de dentro do carrinho só, parece. E Ah, quando a Domitila desistiu, a prova completou 7 horas já. E em seguida, a Marvila desistiu da prova. Como consequência, ela tinha que tirar alguém da prova. E ela tirou o Christian da prova. Aí que entrou a dúvida aí. Porque o Tadeu ele não tinha explicado que quem tirasse essa consequência de fora da prova, se também teria que tirar um poder também de consequência.
sabe? Ficou uma dúvida de se a pessoa que fosse tirada da prova ia ter que tirar a consequência ou não. Então, na verdade, ele foi vítima, né, da consequência, ele não foi ele que tirou. É, Como ele era mas- vítima da consequência, ele não tinha direito a tirar nada. O o o o que se falou é quando a pessoa ou desistia ou era eliminada. sim. Agora você puxar a pessoa, isso daí não estava nas regras, a regra é clara. Não está escrito lá no regulamento, entendeu? Sim. Que E nem o Tadeu, né, ele entende muito de regulamento, tá na é, regra, pode, ele, não tá, e ele não criou essa regra também. é, e seguiu a prova completou 8 horas de duração. E o Ricardo, ele acabou, né, os papel, acabou as consequências. Então o Ricardo desistiu da prova por muita vontade de fazer xixi. Queria fazer xixi a rodo, o Ricardo. Nossa, E ele saiu, quase não conseguia nem andar, né? é, Nossa, é porque, né, depois de tanto tempo com a perna encolhida é. naquele carrinho lá, a Ele pessoa, também, ele também não é muito baixo, né? Então, provavelmente ele estava com as pernas ali já a, travando pe- já. a pessoa já sai já com a perna já que parece. Porque eu acho que deve chegar um momento dessa prova aí que a pessoa já ficou já com tanto tempo já com a perna na mesma posição, sem mexer ela, É, que a perna adormece. A é. perna simplesmente adormece. O sapato, se eu não me engano, ele falou que teve cãibra. E a cãibra é uma dor insuportável. A pessoa tem que sair dessa posição urgente, porque senão ela não aguenta. É como se você estivesse tomando uma fisgada no músculo, sabe? Sim, Então, e ele ainda, o músculo ainda retrai. E pelo que eu me lembre, ou ele ou foi alguém que falou que ele comentou com alguém que estava com cãibra, né? Então, cãibra ela tira a pessoa de prova até. sim. Prova de atleta, de competição até. É. Nessas provas E de maratona, por exemplo, se a pessoa tiver com cãibra, ela acaba parando a prova. É, a, a, E nas 8 horas da manhã, Bruna desistiu da prova por muita vontade de fazer xixi. E dela saiu da prova e seguiu a prova completou daí 9 horas. E quem foi a próxima pessoa a sair foi a Sara Aline, que estava enjoada, desistiu também da prova também. Depois a prova completou 10 horas, só 5 pessoas só estavam na prova até esse momento. 9 horas e 32. A Amanda, que estava apertada também para ir no banheiro, desistiu da prova. Essa prova, teve muita gente que desistiu dessa prova por estar apertado para ir no banheiro. Então, o xixi verdade, alto. vários, né? Inclusive, no caso da Bruna, ela ainda estava com cólicas, né? Que ela falou. Então, na verdade, ela resistiu muito. Se fosse outra pessoa, tinha saído que nem o sapato logo no começo, né? Sim, Porque ela estava com cólicas e ela não estava aguentando. Depois, só a hora que deu vontade de fazer xixi, pronto. É, e realmente, se a pessoa não conseguir passar dessa crise aí, na hora, no auge da vontade de fazer xixi, quando você consegue passar, aí você tranca e aí a vontade de xixi fica esquecida lá, né? sim, Agora, se você não conseguir, fica martelando na sua cabeça, né? é, Então, e aí eu acredito que teve gente que estava com essa vontade e percebeu que tinha muita gente na prova ainda e gente que estava bem, né? Então, por exemplo, quando sim, você vê uma pessoa que está muito bem na prova, três, quatro na prova ou cinco que estão bem, cantando, né? E você está mal e com vontade do banheiro, a chance de você ganhar essa prova é muito pequena, né? sim. E sem contar também que depois que acabou as consequências, fica muito melhor, né, você sair. Porque você não vai ter Sim, consequência, não corre o risco de nada. sim, é E, e daí, depois que a Amanda saiu da prova, quem foi eliminado da prova, né? MC Guimê foi eliminado da prova. é, e, a, e aproximadamente, né, ele fez 11 horas de prova, 11 horas de duração de prova. O MC Guimê foi acho que nessa fase era um dos únicos eliminados. Não tinha mais ninguém que tinha sido Sim, eliminado, né? até Só o momento. desistência, né? Sim,
E E muita gente dormiu, né? E não eliminaram, a pessoa acabou desistindo depois. É muito estranho isso, viu? sim, Né? E e sem contar que o MC Guimê estava falando que ele não saía de jeito nenhum, ele ia ficar para a prova do anjo até, né? sim, o, e, e daí quem foi, depois que a prova completou 13 horas, quem saiu foi o Fred Nicásio. Fred Nicásio ele foi eliminado pela produção, foi. É. E até o Fred Nicásio ele não percebeu que ele dormiu, E porque ele não sabia perguntando, porque ele tinha saído. Inclusive, ele estava bem, estava pistola. tá, Nossa, eu saí por quê? Não me falaram, eu não sei, né? é, Ele viu todo mundo dormindo, mas ele mesmo não achou que ele tivesse dormido, né? sim, teve um Agora, que monte, nem eu falo, eles foram demorar muito para eliminar a pessoa por causa de sono, né? De que sim, dormiu. Porque um, o primeiro eliminado por causa de dormir foi o Guimê, pelo amor de foi. Deus, né? E depois de 11 horas de prova, sabe, ele foi eliminado. Então, então, a Domitila tinha 1 hora de prova, ela já estava dormindo, Sim, né? E vários dormiram ali, a gente percebeu. vários. Agora, o que eu falo é o seguinte: ah, eles deram um recado na prova. Olhos abertos, porque senão você pode ser eliminado, né? Sim, E um monte de gente fechou o olho, é, quer dizer, e ninguém foi eliminado porque tinha fechado o olho. sim. É E, complicado. e daí a prova completou 15 horas. Depois de 15 horas de duração, tava só Aline e Cesar Black. Quem ganhou a prova foi o Cesar Black, depois que a Aline foi eliminada pela produção também, por ter dormido. E o César como um grande fiscal de sono, o César que é o que deve ser a produção do Big Brother, ficava falando toda hora, ó, a Aline dormiu, hein? A Aline falava baixinho lá no microfone, a Aline dormiu, hein? A Aline dormiu, sabe? Não, ele foi fiscal de tudo, porque quando o Guimê dormiu, ele também falou: "Ó, o Guimê está dormindo, olha, ele está dormindo." Os dois lá falando, ele e o Nicásio. E ele Então, não, veja, e ele não, é bem complicado, né? O cara, eu acho que a pessoa deveria ser eliminada só por isso. Fala, meu, você está participando da prova, você não é da produção, então você faça a sua parte que a gente faz a nossa. E sim, eliminar ele, é. não Não, é? mas ele também dormiu várias vezes também. Então, E vamos falar também. Depois a gente vai chegar já nesse tópico já do César ter dormido já. Mas depois que acabou a prova, que consagrou César Black campeão, ainda não tinha consagrado ainda no ao vivo ainda. Tinha que esperar para a produção conferir tudo. Enquanto a produção revia a prova, enquanto a produção estava lá revendo a prova, Cesar Black comemorando, a casa em paz, tivemos um arregão nessa edição, que Bruno resolveu fazer suas malas, resolveu colocar o tênis e apertar o botão de desistência. E daí veio todo mundo correndo, a Alface quase chegou no Bruno lá para impedir, mas o Bruno já apertou já e arregou, está fora do game. E, ele foi tão decidido que ele abriu, aí ele apertou primeiro, depois abriu a portinha, depois ele já apertou com uma força, né? sim, Como quem diz assim, não tem, ninguém me segura. E muito rápido e muito forte, né? sim, Então, assim, deu para perceber o desespero da pessoa para sair do game, né? é, Então, nessa hora ficou bem nítido o desespero dele para ir embora. Então, depois ele sentou, aí todo mundo foi conversar com ele desabafou, né? Então, sim, assim, o Bruno, ele vinha demonstrando, assim, uma tristeza já. Você não viu o cara alegre para nada, você viu o cara. Ali, a própria conversa, a última conversa que ele teve com a Aline, ele foi se desculpar com ela, porque tinha falado aquelas coisas do negócio do quarto lá, e você percebia ali que estava um negócio meio forçado da parte dele, sabe? sim. Na prova do líder também, ele estava com Estava assim, desmotivado, desmotivado. ele estava assim com uma angústia, se percebia uma angústia só de você olhar para Sim, ele,
né? Que E não tinha estímulo. Aquela hora que ele pegou, que ele foi eliminado, que ele pegou a consequência também, ele tava é, um tanto faz. ele não teve reação nenhuma ali, parece que ele já estava jogando a toalha mesmo, né? Sim, Então ele e já estava com intenção de parar, sim, e né? uma coisa triste, né, é que a Paula foi eliminada e logo em seguida, né, o cara desistiu, não deu nem uma semana que ele salvou do paredão e os Big Brother, né, os participantes falam que voltar de um paredão é você ressurgir, é você se Tem renovar. aquele estímulo, né? Aquele gás, Sim, né? Mas e eu acho que os últimos acontecimentos da casa também, com a saída da Paula, a Paula também era uma pessoa próxima do Gaga, porque ela tinha o Gaga e o Alface, ele lembra? sim, Eram as pessoas que, depois que o Gabriel saiu, ela tinha uma aproximação, que ela tanto falava assim, se eu pegar o anjo, eu vou dar pro Gaga, né? Ou pro Alface, alguma coisa assim. Mas, e quando a Paula sai, também ele se sente um pouco mais sozinho, né? Porque, sim, por exemplo, ele não tinha aliado nenhum. é, E ele tinha uma proximidade com a Paula, e a Paula, apesar de todo o esquema dela, toda a confusão que ela aprontou, e ela gerava muito conteúdo, ela tinha um negócio também de acolher. E eles também, eles são. Ele é de Recife, não é? De onde que ele é? Ele é do Pará, ele é de Recife, né? isso, Eles se identificavam também ali com a região, né? é. É, então tem aquele negócio do afeto ali, né? Independente de você estar ou não como aliado, tem o afeto. E eles eram aliados do game, né? Também tem E, essa. e mais uma coisa, o Bruno, na verdade, ele é de Alagoas, ele é. E só isso, só. Ah, ele é de Alagoas, ele não é de Recife, nem Alagoas. Isso, E ela é do Pará. Então, e eu acho que ele sentiu também, porque no jogo da discórdia, ele atacou bastante o Cris, né? é, Então, você percebia o que ele tinha sentido com a história do Cris ter enganado a Paula, né? isso. Ele jogou isso para fora, ele estava revoltado no da discórdia. Depois dessa revolta, teve o paredão que ele enfrentou com ela, e ele achava que ele ia sair, né? Quase, Sim, quase todo mundo, muita gente apostou que ele fosse sair, e ele também achava que ele ia sair. Aí o que que acontece? Ele não sai, e sai uma pessoa que ele gostava, né? é. E E do paredão que tá ali era a que ele mais gostava. sim, Então, isso acho que acabou sendo a pá de cal, que aí ele pegou e ficou como se ele tivesse mais solitário, né? é. E o Bruno ele já vinha já fazendo já mil e uma coisas já dentro da casa do Big Brother, Sim, muitas pessoas já não estavam. Então a gente pode citar umas coisas já que aconteceu já com ele já, que foi uma polêmica imensa, foi então, tipo assim, ele sexualizar com a cobra decorativa da casa, ele jogar farofa lá em cima da mesa lá da xepa, ficar em cima da mesa da xepa, ele ter é. cuspido na pia, sabe? Então, Ele, foi ele muitas também coisas. deu em cima do Gabriel, né? Do Sim, Mosca. E ele também muito próximo do Gabriel, que saiu, um marmita. E apesar de ele era tão próximo do Gabriel que ele não enxergava o que o Gabriel estava fazendo com ele, né? é, Aí passava pano ali, as pessoas falavam, não pode, para com isso. E ele mesmo envolvido. Então, veja, o Gaga, a gente tem que analisar o Gaga da seguinte forma. Primeiro, ele entrou sozinho. Sozinho, eu digo assim, ele entrou com a Aline. Já deu treta com a dupla dele, né? sim, Só que o Gaga, ele prometeu muito, muito, e ele não estava entregando praticamente nada. Ele foi taxado de VTZero, né? E realmente ele fazia um VT. Agora, ele não se encontrou. Então, eu acho que o Gaga ele estava totalmente perdido. Ele foi uma pessoa que não foi bem aceito também pela própria casa. Apesar que a casa, muita gente falava que achava ele engraçado, né? é, O- Achava ele engraçado, achava ele forte. Mas as pessoas não acolhiam muito ele, não. Algumas ali sim, outras não, né? isso. Então, E assim, e ele ficou aquela pessoa, é,
Para o público, ele era meio sem graça, né? Para o E público. também, e também o Bruno também 4 dias atrás, ele passou por um surto também lá dentro da casa lá, Esse é pesado. mostrou o dedo do meio lá pra produção, lá pro Big Boss, falou, É. ah, vai se ferrar, Big Boss, tudo isso, sabe? Ele Isso foi tá, numa hora, foi numa dinâmica de dia que ele tomou, ele bebeu, por incrível que pareça, na dinâmica do dia ele bebeu. Então, veja, geralmente acontece isso em festa, né? sim, E ele estava embriagado ali, na verdade. é, Então ele surtou, né? E depois você percebia que ele estava fora de si, né, ali, né? sim, Até passar o efeito, né? Mas eu acho que não é só, era um pouco do que ele estava sentindo também, né? sim. E daí acabou, né, essa história do Bruno. Chegamos na edição do programa. Na edição do programa, mostrou que Cesar Black não dormiu, pelo menos em uma parte, né, eles mostraram de várias partes que Cesar Black tinha dormido. Eles mostraram uma cena que claramente toda a internet já sabia já que ele não tinha dormido, porque ele estava olhando a unha, dava para ver ele piscando, só que tinha outras cenas que não mostraram, outras cenas que era nítido que ele tava dormindo. Então eu não sei por que, que a edição tentou passar pano para ele. Tentou passar pano pro César. Eu acho que realmente eu concordo também, né? Porque eu acredito que eles deixaram a prova correr, não quiseram mexer na prova no decorrer do dia, deixaram para resolver à noite, e aí eles passaram o que eles quiseram passar, né? Na verdade, porque Sim, o Black já estava considerado líder. Acho que não quiseram fazer como foi feito no passado, né? Que no passado eles mexiam mesmo, não queriam nem saber, né? O povo fazendo acordo e eles fazendo esse acordo mais à noite, e eles acabaram deixando o Black, né? Que na verdade deveriam ter visto todos os detalhes e ter colocado em pratos limpos. sim. Seja quem fosse o líder, que seja o líder que resistiu, né? É. Mas, Então, mas muitas pessoas dormiram, né? Que a gente até comentou, até muitas pessoas dormiram lá na prova lá. Então seria muito difícil, então, porque eu acho que praticamente todos, ou pelo menos o Sapato não, que todos têm uma cena que dormiu, sabe? Tem uma cena mas que a pessoa dormiu. a emissora e a produção têm o cronograma da prova para saber quem dormiu primeiro. Porque, por exemplo, o líder é aquele que resistiu por último de todos. Sim, Mesmo que ele tenha dormido depois, ele resistiu por último. Então, veja, poderia ser qualquer um líder ali. A gente sabe que até as primeiras desistências não era todo mundo que tinha dormido. Mas as meninas também esfregaram na cara do Black quando a que a Aline coisa. chegou com ele, que ele estava dormindo sim na noite e Sim, que eles chegaram a acordar ele. é, Então veja, jogaram na cara dele isso. A sim, Bruna falou, a Aline falou, ui, você estava muito mal quando era noite, eu vi você mal lá, né? é, E do nada ele melhorou. Como que a pessoa melhora? Dormindo, dormindo, sim. né? Então, sabe? Aí, E, conclusão, ele dormiu e provavelmente não foi pouco não que ele dormiu. Por né, quê? Porque ele estava todo aceso, todo, né? todo Né? ligado no Então, 220 quando chegou na casa, né? Foi até pra piscina, até, né? Antes de realmente ir dormir, foi pra piscina, então foi, sabe? ele dormiu e ele começou a fiscalizar o sono dos outros depois, porque ele estava esperto, né? É. Ah, faz favor, eu não E, gostei. Eu acho assim, não é porque é ele, poderia ser qualquer um. E dos três que estavam lá, se os três tivessem dormido, faz a revisão da prova, poxa. eu acho também que eu acho que isso também, eu espero, né, que isso daí dê uma acordada também no pessoal, a Aline, Bruna, dá uma acordada no pessoal que isso daí é um jogo individual. Então, se a pessoa dormiu, tu deixa ela dormir lá e fala pra produção só baixinho, só não acorda a pessoa, sabe? É um jogo individual, só vai ganhar um só um só vai ser líder só, sabe? Então, deixa a pessoa É, dormir e fala pra produção, igual que ele falou. Então, enquanto a Aline acordava ele em um momento, no outro momento ele tava falando que a Aline dormiu, sabe?
Então, e tem um detalhe também. A Aline, quando ela foi eliminada por causa de sono, ela já tinha dormido antes e ninguém tinha eliminado ela. O Nicásio, a mesma coisa. Ele foi eliminado naquele momento, só que ele já tinha dormido antes também. Sim, Então, assim, eles não eliminaram ninguém por causa de sono. Eles começaram a eliminar no Guimê. é. Então, veja, é, o, o que a gente pode analisar, tanto eles lá dentro quanto a gente, é que não houve eliminação. Até o Guimê, quantas horas o Guimê estava? 10 horas de prova? 11 horas? 11 horas. Até o Guimê, numa prova de resistência, com quantas pessoas? 18 pessoas. Quando chegou no Guimê, que eram só 5, o Guimê foi o primeiro eliminado pela produção. Tem coisa É. errada nisso. Ninguém tinha sido eliminado, só houve desistência. Sim, Tirando o Cris que foi puxado. Então, assim, é. houve só desistência. Não existe isso numa prova de resistência. Vai me desculpar, mas você pode pegar a prova de resistência, a história da prova de resistência, não tem a pessoa é eliminada, porque ela dorme, porque ela faz xixi, por uma série de coisas. Sim. Você entendeu? E Ou ali ninguém talvez. dormiu. Eram 11 horas de prova, o Guimê foi o primeiro eliminado por causa de sono. Ah, não. Tá Sim, errado. Tá errado. e também se o problema fosse assim, não deu para ver muito se a pessoa dormiu mesmo, porque não tem uma imagem boa para ver se a pessoa dormiu. Eu acho que umas provas de resistência, pelo menos, tipo assim, essa não ia prejudicar tanto, eu acho. Mas, tipo assim, cada carrinho, por exemplo, tem uma câmera focada na cara de cada um. E também a produção também não precisa explicar também para os outros. Eu acho que é nítido, né, o nome. Resistência, resistir, É, você é, não poder comer, você não poder beber água, você não poder dormir, você não poder fazer xixi, não fazer cocô, você é, resistir, é, resistência, é. sabe? Então, eu acho que essas regras deveriam ser seguidas, porque, E porque também daí perde totalmente sentido o nome, né, da prova de resistência. é outra coisa. Você vê uma pessoa sair com vontade de fazer xixi, a outra não pode fazer e continuar na prova. Você vê Sim, uma pessoa saiu enjoada. Por que que vários saíram enjoados? Porque estavam enjoados, eles iam jogar tudo para fora. O que é. que eles fizeram? Já estava enjoado. É a mesma coisa de você ter vontade no banheiro. Você está com vontade no banheiro, o que que você faz? Você vai embora, antes que Sim. você faça xixi nas calças. Aí você está enjoado, você sai da prova antes que você jogue tudo para fora. E daí, voltando para a edição, se consagrou, né, Cesar Black líder dessa prova de resistência, e ele chamou para o VIP Aline, Fred Nicásio, Gabriel e Kay e Gustavo, sabe? E sendo que o Gustavo deixou ele fora do último VIP, sabe? E tanto Isso é que o daí não, César, ele, ele ele ficou arregou. Ele arregou porque puto. ele falou que não ia puxar os dois, não ia pegar os dois no Sim. VIP. E o César ele ficou puto quando o Gustavo não chamou ele pro VIP. Sabe? Eu falo, que absurdo, como assim não me chamou pro VIP? Eu vou sair do grupo, sabe? E daí chega Não, na hora, ele, ele remoeu isso 2 ou 3 dias. Ele ficou pistola na festa, ele estava pistola. Depois ele começou a puxar saco do casal. E assim, dá para entender que ele tenha ficado com raiva, porque ele estava na prova da liderança, ele ganhou a prova junto. E ele foi deixado de lado no VIP, ficou na xepa. Então veja, ele falou: eu ganhei, vocês ganharam a prova comigo, né? Ele precisou dele para ganhar a prova, que era um quarteto. Aí sim, depois que ganhou a prova descartou. Então, assim, isso daí era exatamente para ele pegar, não pegar os dois, né? Por conta disso. Aí, e outra, não só, vamos supor, ele poderia não poderia pegar os dois, sim. Se ele não tivesse se pronunciado com tanta raiva que ele ficou, e se depois ele não tivesse falado que ele não ia puxar os dois, se ele ganhasse a é, liderança. Então, quer dizer, o cara é um arregão e é um mentiroso, né? Porque sim, né? Isso poderia gerar fala assim, poxa, o cara cumpriu a palavra. Ele ficou pistola porque não foi para o VIP, e não foi só porque ele não foi escolhido para o VIP, é porque ele estava na prova do líder. Então ele, então, ele, achou, ele achou que ele tinha direito àquela pulseira, né? Então, veja, deu uma treta lá atrás, e agora ele pegou, arregou. Por quê? Porque ele, o Black,
ele tem um histórico no game já, histórico de planta. O... Desde o começo do game ele tem histórico de planta. Ele foi esquecido nos paredões porque ele é planta, ele era planta. E Sim, ele pô. e agora a oportunidade que ele tem de fazer alguma coisa, ganhou a prova do líder, tá? Não pega os dois que deixaram ele de escanteio e não Então, e outra, quando ele ficou com raiva, eles ignoraram, não quiseram nem saber dele. Depois ele foi lá pedir desculpa ainda. Ah, pelo amor de Deus, gente. O Isso não César dá para Black, aturar, não dá, sabe? o Não dá. César Black, ele demonstrou na chamada um cara que ele não é, porque ele É, demonstra que ele é um cara com personalidade forte, mas não é. Não é personalidade forte, ele não tem uma opinião própria, é uma personalidade completamente fraca, um cara que não agrega no jogo, é um cara arregão, é um cara e, chato. e ele demonstra mesmo que ele tem isso e aquilo, só que ele vai na onda dos outros, né? Que nem ele não chega a ser ele não chegou a ser um participante que incomodou. Por Sim, quê? Porque o que o Alface falou dele, muita coisa foi verdade. Que ele sim, ficou chorando pelos cantos, por causa de tudo, por causa disso, por causa daquilo, que nem não foi pro VIP, ficou chorando. Aí ele pegou, demonstrou o que ele estava sentindo, depois ele foi pedir desculpa, me poupe. Então sim, veja, o cara não tem moral dentro do game para se achar, sim. né? Agora, ganhando uma liderança, ele pode sair do estágio de planta. Só que ele já escorregou na escolha do VIP já. É. Então, veja, é aquele tipo de pessoa que a gente achava que ia fazer acontecer, e é aquele jogador que ele se coloca em segundo plano por conta de outras pessoas. E Eu, também, e não e, pareceu que ele tinha essa personalidade de sim, se anular por conta de outros, sabe? Ah, sim, sinceramente. e também é, e também eu não duvido dele não indicar o Alface por influência da Kay do Gustavo. Eu não duvido, sabe? Porque o César, ele vive o casal. Então, se ele puder dar o Sim, quarto pro casal, ele dá o quarto pro casal, ele é sabe? influenciado, totalmente influenciado, influenciável, né? Sim. Então, E numa liderança, ele vai ao que o grupo quer, sabe? Eles vêm falando de grupo, ele já falou que ia sair do grupo, arregou. Ele não falou que ia muitas sair do vezes, grupo? Quando ele muitas vezes. foi, quando ele foi jogador de escanteio do VIP, que ele fez? Ele falou que acabou o grupo. Depois É. ele estava pedindo desculpa pro cara na festa. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, estamos pertinho já do paredão, já, né? Fred Desimpedido já está no paredão. Fred Nicásio pode estar no paredão e Alface também pode estar no paredão também. Você acha que esse paredão vai ser um paredão difícil? Você acha que vai ter alguma reviravolta? Como que você Olha, imagina esse paredão? eu acho que, como tem a prova do anjo ainda, né, que geralmente vem ou uma imunidade para o próprio anjo ou uma indicação de imunidade, nós ainda vamos ter alguma alteração no cenário. Por quê? Porque alguém pode dar imunidade para o alface, por exemplo, né? E como, apesar de que eles não estão dando imunidade para quem é alvo, eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa. Agora, o certo, pela treta que eles tiveram e pelo embate, porque como o Black é uma pessoa também de pouca personalidade que ele já demonstrou, o certo agora seria ele pôr o alface no paredão direto. Eu acho que esse paredão já está praticamente formado já, porque eu acho que o anjo, independente de quem cair no. Quem pegar o anjo, não vai imunizar alguém que é alvo. Então eu achei improvável Alface ganhar imunidade, Christian ganhar imunidade, Fred Nicásio ganhar imunidade, sabe? Ah, eu E acredito que não também. estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.